Boa tarde, meus queridos. Esses dias eu fiz um vídeo perguntando qual era a sua demanda jurídica. E aí várias pessoas entraram em contato comigo, inclusive para fazer inventário, pensão militar também foi uma das questões, divórcio. Então, tive várias consultas. As pessoas me procuraram para desabafar e outras tiraram daquele exemplo, daquele vídeo, uma reflexão totalmente espiritual, porque a princípio ela não tinha uma demanda jurídica. E aí me veio a pergunta: qual é a sua demanda, qual é a sua necessidade espiritual? E eu estava fazendo uma reflexão sobre esse ponto, porque no fundo é o que eu gostaria de falar agora, nesse momento. Só que eu quero fazer uma analogia para vocês entenderem uma coisa sobre a vida espiritual. Tentar ajudar, mas isso serve também para a área jurídica, isso serve para todas as situações praticamente da sua vida, ou a maioria delas. Muitas vezes, por termos uma visão direcionada, o que é chamado no direito criminal, uma visão de túnel, que acontece muito na abordagem policial. Exemplo, o policial entra numa comunidade, ele vê uma boca de fumo, as pessoas estão vendendo droga. Então, na cabeça dele, quem está à volta ou próximo é usuário, está comprando droga e, tecnicamente, a maioria dos juízes, policiais, promotores acabam denunciando na organização criminosa e no tráfico de drogas. Todos são? Não. Deveria haver uma individualização da conduta. Mas a lei, por mais que ela seja perfeita, ou por mais que o juiz se prepare, os promotores preparam, o agente também policial, é difícil você saber o que está no interno, no coração de cada um, porque nem quando chega numa situação dessa, você não vê todo o cenário, você vê uma fotografia. Isso é chamado de visão de túnel. Quando você vai focado, exemplo policial, focado em prender o traficante. Então, tá ali do lado, não importa se é usuário ou não, vai cair no mesmo balaio. E Salmo 1, na Bíblia, fala isso também. Digas com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Às vezes, muitas vezes, você não é traficante, mas você está ali no meio. Exemplo também, muitas vezes, tem muitos inocentes, inclusive pais de família, senhores, pessoas idôneas. Hoje você tem que pensar muito antes mesmo de dar carona para uma pessoa. Muitas pessoas trabalham com aplicativo, como motorista, estão sofrendo processos criminais porque ele tem que provar. Hoje ainda tem a câmera que facilita, mas nem sempre é assim. A pessoa tem que provar que ela não está ali pertencendo àquela organização, ela não está usando o veículo para entregar droga. O passageiro é o traficante, ele é o piloto do traficante. Então, assim, estou usando uns termos mais chulos, mas em outras palavras, é o que poderia falar concurso de pessoas e termos mais técnicos, mas usando um termo mais vulgar, né? Mais simples, também para que alcance a todos. Então hoje você tem que pensar muito com quem você senta para tomar algo num bar. A sua conduta hoje, quem está à sua volta, reflete muito e pode te trazer problemas criminais. Mas falando sobre a visão de túnel, eu tenho um exemplo para dar aqui que aconteceu com um amigo meu. Ele tinha um problema no carro dele, que tem a ver com isso. E tem a ver com a advocacia também. E serve de experiência para as nossas vidas. Aí esse amigo levou no primeiro mecânico. O cara desmontou o carro, mandou comprar um monte de peça, depois queria devolver peça, aquela história toda. Resumindo, passou um mês, ou mais um pouco, não fez o serviço, o carro está lá desmontado. Ele pegou o carro e levou para outro. Esse outro ficou dizendo e postergando o prazo e falando que ia pegar o carro, ia pegar. Passaram-se mais um mês, pelo menos. O segundo mecânico não pegou o carro. Aí ele encontrou um corajoso e ele disse assim: olha, não tenho prática nesse tipo de serviço, mas se você quiser, eu tenho coragem de fazer. E foi, e ótimo, meu amigo ficou feliz e grato porque alguém montou o carro para ele. Ficou bom? Não. Mas resolveu uma parte do problema? Sim. Só que é interessante que esse meu amigo, ele conhece um velhinho que é mecânico há muitos anos, só que não exerce mais a profissão, um senhor de idade. E esse senhor, quando o carro saiu montado mecânico, esse carro saiu muito ruim, né? Falhando, fraco, uma série de coisas. Um carro a gasolina, você diria que está com um pistão está queimando direito.
né? Eu conversei com meu amigo e falei, olha, parece, se fosse um carro a gasolina, eu diria isso, que tem uma vela queimada, um cabo queimado, porque a sensação é essa, andando no carro, né? E eu não vou ficar aqui explicando mecânica, que não é o ponto desse vídeo, mas o detalhe é, aí depois levou num outro mecânico, e esse outro mecânico, ele entende sobre um aspecto do veículo, e em um veículo existe muitos aspectos. Por exemplo, eu não costumo atuar em execução penal, mas por quê? Porque você tem que estar lá no presídio todos os dias, eu moro longe do presídio, então eu acabo tendo que cobrar, é lógico, todos os dias, porque você vai ter uma demanda grande de cliente, aí você pode cobrar muito pouco, porque você vai estar lá na porta do presídio todo dia. Como eu, para fazer um trabalho desse, de ir para um cliente uma vez, duas por mês, eu tenho que cobrar um valor que cobre a minha corrida e que eu tenha um lucro para pagar minhas contas, para ter, né? Enfim. Então, eu acabo às vezes até indicando alguém que quer alguém lá presente direto dentro do presídio. Não é o trabalho que eu faço, eu trabalho mais em tribunais superiores, no processo de origem, HC, e como eu já disse, várias famílias, inventário, outras áreas. Então, para mim, estar lá direto na porta do presídio, eu teria que morar próximo, no mínimo, começar por aí, ter um escritório próximo. Mas é da mesma forma um mecânico, se ele está acostumado a trabalhar com injeção, é interessante, injeção eletrônica, bico injetor, ele vai ver um carro que não está com a normal, funcionando normal, ele vai, tem que fazer bico. E muitas vezes não é. Voltando à história do velhinho, esse amigo meu tem um amigo velhinho, mecânico, o velhinho desde o início falou assim, esse carro tá fora do ponto. E moral da história, depois do mecânico que não montou o carro, esse carro passou por 3 mecânicos e ninguém acreditava que era o ponto, e ponto é a coisa mais simples do mundo, né? E resumindo, não resolveram o problema, mas chegou um 4º mecânico que tinha fama de ser muito bom, só que muito careiro, e esse 4º mecânico seguiu o conselho do velhinho, né? Foi ver o ponto do carro. Eu tô rindo aqui, mas o meu amigo sofreu muito, coitado. Para ele foi um prejuízo imenso, foi um estresse imenso, foram mais de 5 meses sem o carro que ele ficou. Então foi um sofrimento, foi um desgaste, o carro enguiçou na estrada, deixou ele na mão, não podia usar o carro, aí o outro carro quebrou que ele tinha, aí não podia parar porque o outro estava quebrado. Tem esse detalhe, o outro, segundo mecânico, já foi uma situação muito pior de um outro carro que esse amigo meu tem. O segundo mecânico, ele cobrou o serviço, recebeu as peças para trocar, ele fez uma gambiarra nas peças, não botou as peças novas, botou as usadas, tacou cola, situações que você não pode fazer, por exemplo, um cabeçote, que era o caso. Uma gambiarra do caramba. Ainda furtou o combustível do veículo. Então, resumindo, visão de túnel que eu estava falando, né? Abordagem, profissionais, qualidade de profissionais, é um tema muito amplo, vou tentar resumir um pouquinho mais, mas o ponto é exatamente esse. Acontece na advocacia todas essas questões também, só tem um porém aqui que é importante frisar. O mecânico, ele é uma atividade fim, ele define o resultado final, ele tem controle sobre o resultado final. O advogado não, o promotor não, o defensor público não. Por que eu estou lhe dizendo isso? Tem clientes que ela fala assim, poxa, paguei advogado, meu cliente foi condenado. Mas é óbvio que ele seria condenado, flagrante delito, com a droga, na boca de fumo, que mais? Com dinheiro, bloquinho de anotações, tudo. E ele ainda confessou em delegacia, tudo. Tem como escapar de uma dessa? A gente vê, tem. Infelizmente, não vou entrar nesse mérito aqui, mas no nosso país tem agentes corruptos, em todos os níveis. Surgiram vários escândalos atualmente de desembargadores, de juízes, e você não precisa falar, todo mundo está cansado de ouvir sobre corrupção, né? E agora, por incrível que pareça, as organizações estão fechando um cerco muito grande em relação a elas, né? Tem muitas organizações aí, hoje mesmo tem uma segunda fase daquele evento que aconteceu alguns meses atrás, hoje tem a segunda fase. Prenderam naquele, se não me engano, 7 pessoas hoje de organizações criminosas, que não é o ponto aqui. Mas, falando, por exemplo, de visão de túnel,
O advogado, ele é quem decide, é o juiz, não é o advogado, né? Mas falando sobre a visão de túnel, o exemplo do mecânico era esse, que conforme ele tem uma especialidade, a primeira coisa que ele acha que tem a ver com a especialidade dele, mas no fundo era uma coisa simples, era o ponto do carro. E às vezes é difícil a pessoa acreditar que é o ponto. Por quê? Porque às vezes o ponto, ele tem as marcações estavam certas. Mas aí o velhinho, o senhorzinho, me explicou para o meu amigo o seguinte: quando você vai colocar um carro no ponto, você tem que tirar a tampa do cabeçote, ver a explosão do cilindro. E você vai alinhar o ponto começando pela explosão do cilindro 1. Ali, quando não vou entrar em mais detalhes, não sou mecânico, mas quando você acerta e sabe onde é a explosão do cilindro 1, aí você vai ver as marcas. Porque pode ter uma peça ali deformada, pode ter, como já vi motor MWM em vídeo no YouTube, pode ter, tá queimando invertido. Então você tem que ver o cilindro onde ele está queimando, o ápice da explosão, e ali sim definir o ponto. E definir o ponto, às vezes tem que mexer ali nas catracas e por aí vai, rolar engrenagem, termo mais correto. Mas você entende que cada um desses 4 mecânicos tinha o seu perfil de avaliação? Na advocacia é diferente? Não. A diferença maior é que o mecânico ele tem controle do resultado do início ao final, o advogado não. Mas, voltando aqui ao assunto, você viu, era simples, esse meu amigo perdeu muita grana, e olha, em muitas situações tiveram mais complicações ainda. E no segundo veículo dele foi que o ápice, não precisa nem falar, né, que era um caso de delegacia, de polícia, né, sumir até o combustível, o cara ficar com as peças novas e botar peça usada, enfim. Só que na advocacia acontecem situações também de uma pessoa falar que vai fazer um serviço, ela não está garantindo o resultado, mas ela está prometendo que vai fazer o melhor possível e não fazer. Acontece muito às vezes da pessoa falar: olha, eu vou para audiência de custódia, depois eu vou fazer um HC e te cobro 5, 6, 10 mil reais. Por exemplo, dependendo do advogado, do nível dos clientes. Só que às vezes naquele momento o HC não iria resolver nada. Então, na verdade, a pessoa ela vai para a audiência de custódia. Pode ter uma sorte, uma em 1000 e 1 milhão daquele HC resolver? Até pode, mas tecnicamente não teria por que alegar ali, não tem até aquele momento do processo nenhuma nulidade, nenhum abuso de autoridade, o réu não era inocente, por aí vai. O que eu quero dizer existem profissionais de todos os tipos. E o ponto também que é importante aqui nessa questão tome cuidado com quem você está andando hoje, porque as mães falam comigo: mas meu filho não estava carregando nada, mas estava junto. Seria muito bom se tivesse ali uma câmera oculta o tempo todo filmando tudo, cada conduta de cada um, Big Brother. Aí você conseguiria individualizar bem a conduta. Só que na prática não é isso que acontece. Então tome muito cuidado hoje com essas questões. Eu sei que esse vídeo ficou um pouquinho longo, mas a minha conclusão aqui é essa: às vezes a situação é tão simples. E começa com a educação, né, do filho desde criança, começa em você analisar com quem ele está andando, quais ambientes ele está frequentando. Às vezes tem que ter uma atitude mais dura, mais enérgica, mas muitas situações nas nossas vidas são simples. Vou dar um outro exemplo da minha vida. Eu estava conhecendo uma pessoa. Esse simples fato, emocionalmente, eu percebi que eu tirei a disciplina. Não só isso, entrei de férias também. Não, mas tinha uma terceira demanda. Cogitei a ideia de lançar um novo produto. Então, olha, essas 3 coisas tiraram o meu foco do que é essencial, do que me alimenta espiritualmente. Sabe quando você tem o seu tempo com Deus, tem o seu alimento? Isso é muito importante. Mas a forma que mais me alimenta, é a forma que eu não estava fazendo. Sem perceber, eu estava numa área de conforto.
eu estava numa área de acomodação. Por quê? Você sentar, você ler, rabiscar, escrever, meditar, é mais demanda um esforço maior, acordar de madrugada, do que simplesmente ouvir um vídeo. O vídeo ajuda muito? Ajuda, mas se você puder fazer um pouco de cada, ajuda mais ainda. Irmãos, amigos, queridos, clientes, qual é a sua demanda espiritual? Ficou um pouquinho longo, mas espero ter contribuído de alguma forma para a sua vida. E é isso, se precisar, no que eu puder ajudar, eu estou aqui. Beijo grande a todos, fiquem com Deus.